E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joel. Estou aqui para dar continuidade ao conteúdo da aula passada, que é recursos naturais, só que agora com foco no consumo consciente nas tecnologias sustentáveis, certo? É um assunto, um conteúdo para o sexto ano final, ok? E eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula de hoje, se vocês tiverem dúvida sobre o assunto, vocês podem me procurar no privado, ou mesmo o professor que estiver ministrando a disciplina de ciências, vocês podem perguntar ao professor responsável pela disciplina, certo? De ciências. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Eu espero que a aula seja proveitosa para todos nós. Ó, pessoal, e como eu venho sempre fazendo, eu venho batendo nessa tecla em toda a aula de que a pandemia ainda não acabou. Vamos continuar tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação com a Covid, ok? Continue usando máscara, continue usando álcool em gel ou álcool comum, mas que seja 70%. Lave sempre bem as mãos, procure manter um distanciamento, sempre mantenha seus objetos pessoais limpos e desinfectados, ok? E só saia de casa se for necessário. E caso você sinta alguns sintomas de gripe, pessoal, como febre, tosse seca, dor na garganta, ou até mesmo em alguns casos dificuldade para respirar, aquele cansaço, né? Você procure manter o distanciamento das pessoas, certo? Procure avise seus pais como você está, para que assim, pessoal, a gente possa evitar que mais pessoas venham adquirir essa doença que tem assolado tanto os nossos dias atuais, né? Então eu peço a vocês que tomem todos esses cuidados, certo? Fiquem atentos e como a frase fala, o melhor cuidado é a prevenção. Bom, pessoal, é uma aula bem simples que traz o conceito de sustentabilidade, certo? Eu começo a aula fazendo a pergunta para você. Você sabe o que é o desenvolvimento sustentável? Não? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma definição do que seria o desenvolvimento sustentável, certo? Seria o quê? Ele seria o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, certo? Seria basicamente um exemplo de uma cidade que tem uma determinada população e com o passar do tempo essa população aumentou, certo? Se a população aumentou, vai ser necessário um desenvolvimento no fornecimento do consumo de energia, por exemplo, da distribuição de energia. Concorda comigo? Porque a necessidade de energia elétrica vai aumentar se a população aumentar, certo? Então, vai ser necessário um desenvolvimento no fornecimento de energia. E como é que eu promovo esse desenvolvimento sem degradar os recursos naturais, preservando, por exemplo, o meio ambiente para as futuras gerações, né? É através do desenvolvimento sustentável. Como uma aplicação aqui, você pode atender essa necessidade de consumo de energia através de construção de usinas, né, de energia fotoelétrica, né, de energia solar, certo? E fotovoltaica, né, que é chamado. E através dessas usinas, você pode atender, né, essa demanda, essa necessidade do aumento de energia elétrica na cidade, certo? Aliado ao desenvolvimento sustentável, porque ao mesmo tempo que essa usina vai gerar mais energia, né, para a demanda necessária, ela também vai fazer isso não prejudicando o meio ambiente, certo? E isso é o desenvolvimento sustentável, ok? E esse desenvolvimento sustentável, pessoal, ele tem como princípios, né, além do desenvolvimento sem degradar o meio ambiente, né, que seria a conservação ambiental, né, que é o último listado aqui. Nós temos também o desenvolvimento econômico, né, que logicamente o consumo vai aumentar, né? Isso vai promover para os meios que fornecem essa tecnologia, esse desenvolvimento sustentável, vai fornecer um desenvolvimento também, um crescimento econômico, certo? E indiretamente um desenvolvimento social, né? Através de aplicações de recursos, né? Aí já entra a questão política.
ok? Mas esses são basicamente esses os princípios do desenvolvimento sustentável, ok? O desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento social e a conservação ambiental, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos conhecer algumas tecnologias sustentáveis. O que seriam essas tecnologias? São aquelas que promovem o desenvolvimento sustentável, ok? Bom, pessoal, e como primeira tecnologia aqui, nós temos a usina solar, que já foi citada lá no exemplo da cidade, certo? Essa usina solar, ela basicamente transforma a energia do sol, né, através de placas fotovoltaicas, né, de painéis fotovoltaicos, em energia elétrica, ok? E essa transformação, pessoal, é uma transformação limpa porque não degrada o meio ambiente, ok? Basicamente, não é necessário um grande espaço para poder aplicar, implantar esses painéis, certo? Não é necessário estar desmatando grandes áreas, não é porque basicamente, pessoal, essas placas elas podem ser instaladas em telhados comuns, em prédios, certo? E evitando assim o desmatamento, né? E também não há uma emissão de gases poluentes, né? Como você vê em outras tecnologias, como a termoelétrica, por exemplo. Não há emissões de CO2, não há emissões de clorofluorocarbono, não há emissões de outros gases, né? De gás nenhum, na verdade, né? Nem gases não tóxicos e nem de gases tóxicos, né? Nenhum gás é emitido nesse processo de transformação de energia, certo? O que torna esse meio um meio muito eficaz, muito eficiente para a conservação do meio ambiente, certo? Bom, pessoal, e uma outra tecnologia que seria a produção ecológica de alimentos, certo? Infelizmente, na sociedade atual, pessoal, nós temos uma agricultura que ela não está muito preocupada com a questão da conservação ambiental, certo? Nós temos uma agricultura atual que ela, em muitos casos, ela desmata desenfreadamente, certo? Ela polui o solo através de agrotóxicos, certo? Polui o solo e a água também, né? Através de agrotóxicos. Degrada a biodiversidade, né? Dessa forma também. E essa tecnologia, pessoal, da produção ecológica de alimentos, né, da agricultura orgânica, ela vem justamente para tentando substituir, né, essa maneira tradicional de se cultivar os alimentos hoje em dia, certo? E essa agricultura, pessoal, essa agricultura orgânica, ela se preocupa sim em atender a população em geral, certo? A demanda da população por alimentos, certo? É tanto que em muitos casos você vê essa tecnologia sustentável ela se ligar muito à questão da engenharia genética para poder promover um aumento na produtividade dos alimentos, certo? E essa agricultura também ela se preocupa principalmente com a questão ambiental, né? De produzir sustentavelmente, né? De produzir não degradando, não desmatando o meio ambiente, de produzir sem estar utilizando agrotóxicos, né? Sem estar poluindo o solo, sem estar poluindo a água e a biodiversidade, certo? E essa seria a agricultura orgânica, seria essa tecnologia, uma forma inovadora de tecnologia de cultivo para a sociedade, né? Um meio sustentável para a sociedade, certo? Bom, pessoal, uma tecnologia simples aqui que já está sendo muito implementada na sociedade atual é a substituição das lâmpadas, né, de iluminação residencial. Nós vimos muito a utilização da lâmpada incandescente, né, que foi substituída pela lâmpada fluorescente, por ser uma lâmpada até então mais eficiente, tanto energeticamente, né, consumia menos energia e trazia uma maior luminosidade para o ambiente, né? Por isso houve essa substituição da lâmpada fluorescente, da lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente, certo? E mais atualmente, né, nós vemos a implementação das lâmpadas de LED, que seria a lâmpada mais atual, né? Que ela além de
consumir muito pouco energia elétrica, ela traz uma luminosidade bastante eficaz, bastante proveitosa para o ambiente, e também ela tem 98% dos materiais recicláveis, possíveis de serem reciclados, né? É um ganho gigantesco, né, para o consumo, para a sustentabilidade, né, porque você tem um aumento na reciclagem dos componentes, você tem uma diminuição no consumo de energia e ao mesmo tempo você tem uma maior eficiência de luminosidade para o usuário, né? Então é bastante bem-vindo essa substituição de lâmpadas residenciais nos nossos dias atuais, certo? Bom, pessoal, uma outra tecnologia que está sendo implementada na sociedade é uma tecnologia bem simples, seria a descarga de acionamento duplo, né? Que ela propicia uma escolha para o usuário no volume de água a ser utilizado para a necessidade, né? E essa escolha, pessoal, ela pode trazer uma economia de mais de 60% no consumo de água a ser utilizado, certo? E isso é uma coisa muito grande se você pensar a nível de sociedade, né? Se você tem uma população inteira podendo ter essa possibilidade de economia de água, né? No simples fato de estar utilizando uma descarga, né? E isso já traz um benefício muito grande para gerações futuras, porque você estará poupando um recurso precioso, né? Que é a água para a sociedade, para o meio ambiente, né? E até isso você vê o desenvolvimento sustentável, né? Você está atendendo uma demanda, como eu tinha falado anteriormente, né? Você está atendendo uma demanda da sociedade, né? Que é o fato de possuir uma descarga, né? E ao mesmo tempo você está, através desse consumo, você está possibilitando ao usuário uma economia num recurso natural que seria a água, certo? E isso também é desenvolvimento sustentável, ok? Bom, pessoal, em 2015, vários países eles se reuniram para definir os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Objetivos esses que são válidos até 2030, certo? E o Brasil participou dessa reunião, certo? Dessas negociações para a definição desses objetivos, certo? E após essa definição, o Brasil ele criou a chamada Agenda Pós 2015, né? Justamente para ajudar as políticas, né, os políticos a orientar, articular as atividades a serem desenvolvidas na sociedade, certo? E a gente vai ver mais à frente quais seriam esses objetivos. E foram definidos basicamente 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. O primeiro deles seria erradicar a pobreza, que é acabar com a pobreza. O segundo deles seria erradicar a fome, mesma coisa, acabar com a fome. O terceiro, saúde e qualidade, promover, né, que seria promover políticas que incentivem, né, que financiem uma saúde de qualidade e da mesma coisa uma educação de qualidade, né? O quinto seria uma igualdade de gênero, né, promover ações que propiciem uma igualdade, né, de salários entre homens e mulheres, uma igualdade de oportunidades perante a sociedade, tanto para trabalho quanto para estudos, certo? E, logicamente, qualidade de vida, né? Bom, o sexto seria uma visão para a água potável, né, e o saneamento básico, né? Promover meios que incentivem tecnologias de tratamento de água e implementação de saneamento básico, principalmente para cidades que são vulneráveis, né, com relação a isso. O sétimo ponto seria tratar das energias renováveis e acessíveis, né, ter uma visão de que a sociedade necessita cada vez mais urgentemente da implementação dessas energias renováveis, né, de formas limpas de energia, né, mas que sejam formas de energias, de processos de tecnologias
mais acessíveis, né? Que não sejam utopias, que não sejam coisas inatingíveis, certo? O oitavo ponto seria tratar do trabalho digno, né? E do crescimento econômico, reforçando novamente aqui a questão da igualdade de gênero, né? Tratar o trabalho digno entre homens e mulheres, né? Trazer mais oportunidades perante as sociedades, né? Perante os habitantes, a população, principalmente as mais vulneráveis. O nono ponto, o nono objetivo, né, seria tratar a questão da industrialização, né, inovação e infraestruturas, mas de maneira sustentável, né. O décimo ponto seria a redução das desigualdades, né, aliado a objetivos anteriores. O 11º seria o incentivo, né, o incentivo tanto financeiro quanto em políticas públicas, né, para as cidades e comunidades sustentáveis, né, que promovem a questão da conscientização do desenvolvimento sustentável perante a sociedade. O 12º seria tratar do consumo, né, trazer políticas que promovam a conscientização do consumo, de um consumo eficaz, de um consumo eficiente e sustentável, certo? E uma produção responsável, né, como a gente viu lá no exemplo da produção agrícola, né, a produção orgânica, da agricultura orgânica, você tem um exemplo já prático de produção responsável, né, e trazer isso para a sociedade cada vez mais, né, com mais intensidade. O 13º seria uma ação contra a mudança global do clima, que a gente pode resumir, né, de certa forma, né, a priori, com uma diminuição, né, uma política nacional que vise diminuir drasticamente a questão da emissão dos gases poluentes, os gases que promovem o efeito estufa, que promovem uma degradação na atmosfera, né? O 14º ponto, tratar da questão, trazer um olhar mais preocupado, um olhar mais responsável para o tratamento da vida na água, né? Tanto na água quanto na terra, né? Uma conservação da fauna de maneira geral, certo? O 16º seria promover a paz, a justiça, né, entre sociedades, entre governos, entre países, e promover, né, conservar instituições eficazes, instituições que promovam a sustentabilidade, que promovam o desenvolvimento sustentável, certo? E por último, o 17º ponto é trazer políticas, né, trazer conscientização, trazer um aumento na questão da implementação através de parcerias, né? Trazer parcerias entre governos, entre sociedades, entre setor público e setor privado, visando basicamente a implementação de todos esses objetivos, certo? Esses seriam os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que foram promovidos lá aqui no Brasil, né, pela Agenda Pós-2015 e que foram desenvolvidos, que foram promovidos por essa reunião em 2015 entre esses países, né, com validade até 2030. Bom, pessoal, só para finalizar essa aula aqui, certo? Se surgiu alguma dúvida, você pode me perguntar no privado, caso você seja meu aluno, ok? E você que não é meu aluno, mas está vendo essa aula, você pode se informar com o seu professor de ciências, certo? Que eu tenho certeza que ele tirará a sua dúvida, ok? E é isso, pessoal. Basicamente, esses seriam os princípios, definições e exemplos do que seria um desenvolvimento sustentável, ok? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje, certo? Procurem, se a aula não responder, de certa forma, algum questionamento do professor através da atividade, eu peço a vocês que pesquisem, pessoal. Não deixem de pesquisar, certo? Porque
é mais eficiente a gente tentar tirar o conhecimento de vários meios diferentes, não somente de um meio, certo? Então eu peço a vocês que, caso essa aula não venha tirar sua dúvida com relação a algum assunto, pergunte ao professor, certo? Também pesquise, seja um aluno pesquisador, pessoal, é isso que importa, ok? Então até a próxima aula, valeu e tchau!